Olá, gente. Vamos continuar a aula de sustentabilidade e agora nós vamos falar em ecologia aplicada ao controle de pragas. Notem as aspas em pragas, porque é um conceito bastante relativo, o que são pragas e o que não são pragas. Nós vamos ver isso ao longo dessa parte do vídeo. Então, o que são pragas? Pragas são organismos que causam prejuízo ao ser humano. Então, é uma visão antropocêntrica, centrada no ser humano. Então, podem ser herbívoros de cultivos, plantas competidoras de cultivos, podem ser patógenos do próprio ser humano, podem ser dispersores de patógenos, tudo aquilo que provoca prejuízo ao ser humano. Exemplo, a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é um fungo que ataca o fruto do cacau, do cacaueiro. Nós vemos aqui ela atacando o cacaueiro, aqui o fruto completamente tomado, e aqui já corpos de frutificação da vassoura de bruxa. É o fungo Moniliophtora perniciosa, difícil de falar, que causa a doença do cacaueiro, conhecida como vassoura de bruxa. Então, o impacto da vassoura de bruxa na produção cacaueira do Brasil foi imenso. Então, ela surgiu na bacia amazônica, mas é uma das doenças fitopatológicas mais graves do Brasil. Só na década de 1990, a produção por ano caiu mais de 320 mil toneladas, de 320 mil toneladas para 191 mil toneladas, uma redução de quase metade somente por conta dessa doença. Como é que um organismo vira praga? Então, o organismo vira praga quando ele alcança um nível econômico de dano, tá? Que a gente pode chamar de limiar de ação. Então, o nível econômico, aqui nós temos a população desse herbívoro, se nós estamos falando, por exemplo, de uma praga de um cultivo, nós podemos estar falando de um herbívoro, e aqui está o tamanho populacional ao longo do tempo. Esse tamanho populacional flutua, mas eu tenho determinados níveis em que, quando ele ultrapassa esse nível superior aqui, que eu chamo da abundância em equilíbrio, ele começa a provocar problemas. Nesse caso aqui, o nível de problema está aqui embaixo, olha. Nível de injúria econômica, de dano econômico. Então, na maior parte do tempo, esse organismo está acima do nível econômico de dano. O objetivo da ecologia aplicada, ou seja, do controle de pragas, é manter a população flutuando abaixo do nível econômico de dano, ou seja, transformar o nível de abundância em equilíbrio como um nível abaixo do nível econômico de dano. O ideal é, portanto, que as populações se mantenham flutuando abaixo do nível econômico de dano, e uma vez que eu tenho alguma modificação ambiental, como, por exemplo, a retirada de um inimigo natural, essa praga passa por o que a gente chama de um surto populacional, salta o nível populacional e passa a flutuar acima do nível econômico de dano. Para isso, nós temos que discutir a evolução da resistência. Então, aqui eu tenho uma população de baratas, umas vivas, outras mortas. Então, o uso do inseticida é uma das pressões, é uma pressão seletiva que favorece o quê? Fenótipos tolerantes ou resistentes ao inseticida. Então, o inseticida é um fator de mortalidade muito importante, tão eficiente que ele é usado pelo ser humano. Mas eu posso ter o surgimento de genótipos na praga, no meu inseto que eu estou atacando, que são resistentes ou tolerantes ao inseticida. E esses genótipos vão sobreviver ao inseticida e vão produzir muito mais filhotes do que os outros genótipos. Então, os indivíduos resistentes se reproduzem. E caso a resistência seja determinada geneticamente, os seus filhotes herdam essa característica. Com isso, aumenta a proporção de indivíduos resistentes na população. É o que nós chamamos de evolução da resistência. Qual que é a teoria ecológica envolvida? Antes de mais nada, evolução por seleção natural. Então, eu tenho variação na população,
parte dessa variação é herdável, é determinada geneticamente. Eu tenho reprodução e sobrevivência diferencial, ou seja, os organismos que têm aquele gene que determina resistência ou tolerância ao inseticida vão ter mais cópias desse gene na próxima geração. Ancestrais diferentes deixam um número diferente de descendentes que geram, portanto, um valor adaptativo diferencial. Aqueles que têm genes para a tolerância ou para a resistência têm mais filhotes do que os que não têm. Isso leva ao quê? A uma consequência que é o surgimento de resistência, ressurgência e pragas secundárias. Então, o controle químico de pragas agrícolas leva ao surgimento, à evolução de pragas que são resistentes ao inseticida. Então, aqui é o número cumulativo de casos de resistência de insetos a inseticida desde o ano de 1900 até o ano de 2000. Comparando aqui o número de espécies e o número de compostos aos quais essas espécies evoluíram resistência, mostrando o quê? Que à medida em que foram passando os anos, aumentaram o número de casos de resistência ao controle químico. Então, qual que é a alternativa? Quais são as alternativas ao uso de defensivos químicos? Um deles é o controle biológico por inimigos naturais. Ou uma coisa um pouquinho mais sofisticada, que é o manejo integrado de pragas, o MIP, que une o controle biológico e o controle químico. Mais uma terceira alternativa são os sistemas agroecológicos, como policultivos, cultivar várias plantas, associação com plantas armadilha ou com plantas repelentes, plantios orgânicos sem insumos químicos, sistemas agroflorestais. São perfeitos? Certamente não são perfeitos, mas são alternativas que reduzem o uso de defensivos químicos e, portanto, também reduzem tanto a evolução da resistência, quanto os efeitos deletérios do próprio defensivo químico na saúde humana. Então, o controle biológico pode ser o uso de inimigos naturais, que pode ser extremamente eficiente. Isso é um caso bem sucedido de controle biológico. Esse organismo aqui, um afídeo, que tem um aparelho sugador que retira a seiva da planta, tá? Eu não sei o nome do gênero, tá? Desse O insignis aqui, e aqui do seu controlador natural, essa joaninha aqui, esse aqui é um psilídeo, esse aqui é uma joaninha predadora desse organismo. Então, à medida em que foi introduzida a joaninha representada por essa curva aqui, esse psilídeo aumentou e depois diminuiu de abundância. Ao contrário, esse é o psilídeo e essa daqui é a joaninha. Mostrando o quê? Que ela conseguiu controlar esse psilídeo, a densidade desse psilídeo, simplesmente predando o psilídeo, ou seja, sem o uso de compostos químicos, portanto, sem o risco da evolução de resistência e sem os riscos de saúde associados ao uso de insumos tóxicos químicos para o ser humano. Nós vamos, em seguida, estudar um pouco mais do controle biológico no próximo vídeo. Nos vemos daqui a pouco.